Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente falar do vestibular, como sempre. Não sei se você tem me acompanhado, eu estou fazendo uma semana de lives com o tema do racismo. Já falamos sobre o racismo no Brasil, fizemos uma outra no dia seguinte sobre o racismo nos Estados Unidos. E hoje eu estou chamando aqui de África, já que nós vamos falar um pouco sobre a evolução, né, humana, a origem do homem e também espero que dê tempo para a gente falar um pouquinho sobre a África do Sul, que existiu, né, um sistema ali de segregação racial que é importante e cai muito nas provas de vestibular, que é o nosso foco. Então, o racismo sempre sob esse prisma do vestibular. Então, já queria começar, né, mostrando para vocês aqui umas imagens. Pessoal, hoje, então, nós vamos falar um pouquinho de racismo, e eu queria falar de uma charge que saiu um tempo atrás, eu achei bem interessante. Na verdade, era sobre os americanos, mas cabe para a gente também. Então, num primeiro quadrinho, o pessoal que está vendo, como eu disse, o Facebook e o YouTube está vendo a charge, e você do Instagram não, mas eu vou descrever para você entender. No primeiro quadrinho, tem um branco, no caso americano, apontando para um negro e dizendo assim, ó, volte para a África. No segundo quadrinho, ele falando isso para um mexicano, apontando lá o dedo e falando, volte para o México. E no terceiro, ele está olhando para um índio, e aí não tem frase nenhuma. Então, aquela coisa, né? Tipo, essa ideia de que você é o dono da terra, que você vai mandar os negros embora, né? De volta para a África, no caso os mexicanos, ou então, quando chega no índio, aí, né? Não tem o que falar, porque os índios é que eram os primeiros habitantes. Então, isso mostra, de forma bem humorada, o racismo não tem muito sentido. Tem uma outra também, gente, interessante, o WhatsApp, né? Sai muito assim, essas coisinhas que o pessoal vai mandando, às vezes é uma brincadeira e tal. E não sei se você recebeu, eu recebi uma vez uma que tinha 6 caveirinhas. Então, a primeira caveirinha era de um branco. Aí, a segunda caveira, de um negro. Obviamente que era igual, não é? Depois, uma terceira, de um árabe. Também igual. Uma quarta, uma caveirinha escrito embaixo, a caveira de um gay. Ao lado, outra caveira, do hétero. Enfim, essas 5 que eu descrevi, todas estavam iguais, né? Do branco, do negro, do árabe, do gay, do hétero, e a última era do racista. Aí o racista tinha uma cabecinha como se fosse de chimpanzé ou dos primeiros hominídeos. Eu acho até uma ofensa, né, para os macacos, para os chimpanzés, porque os animais não são racistas, né? Eles podem agredir e tal, mas por alguma outra razão, de sobrevivência, de defesa, mas nunca por uma razão, né, de ser outra raça. Então, a primeira coisa que eu queria enfatizar é isso, né, pessoal? Não existe raça humana, não existem várias raças humanas. A coloração, um é branco, um é negro, outro tem o olho puxado, são né, mudanças que aconteceram ao longo da história, mas enfim. Então, eu quero mostrar isso para vocês hoje, que se a gente for pelo lado da ciência, da biologia, se nós formos para o lado da história, o racismo não se explica. E vamos lá, vamos dar exemplos concretos. Quanto mais a ciência avança, mais vai ficando claro que não existe mais de uma raça humana. Então, como disse, baseado na ciência. Outra coisa, agora pensando na história. O homem surgiu na África e todos os indícios, né, todas as pesquisas estão apontando para isso. E aí você, por exemplo, você que é ainda jovem, às vezes está como é o público aqui, assistindo para um vestibular, às vezes você pode duvidar e deve levantar, né, dúvidas. A gente tem que ser questionador mesmo, tem que ser crítico. Não é porque o professor está falando que você tem que confiar, não. Eu sempre brinco com meus alunos, eu falo, olha, desconfie do que eu falo, vão atrás das evidências. Assim como eu já falei aqui em outros momentos, o historiador é como se fosse um investigador. Quando tem um crime, você não acusa a pessoa e ela já é imediatamente condenada. Não, existe um julgamento, né, tem que apresentar provas, aí tem o de defesa, tem o de acusação, eles levam provas, e diante das provas é que ele vai ser punido ou não.
E com a história é a mesma coisa, não é achismo. Olha, os historiadores falam, e acha que é uma opinião. Não, não é. É baseado na ciência.